Pessoal, no caso, oi professora linda, maravilhosa, que está assistindo esse vídeo agora. Estamos aqui hoje, eu e essa pessoa linda que está gravando o vídeo, para elucidar algumas dúvidas sobre formas jurídicas. E acho que temos uma pergunta por aí. Andressa, tenho vontade de abrir um empreendimento, mas não faço a mínima ideia de qual ideia jurídica seguir. Você pode me ajudar? Então, vou tentar. Primeiro eu vou começar falando sobre o que são formas jurídicas e as quais são as mais empregadas no país. Então, forma jurídica, vou dar uma coladinha. Formas jurídicas a forma jurídica é a maneira pela qual a sua empresa vai ser tratada, vai ser vista perante a lei, bem como a maneira que você vai agir com terceiros. E as mais comuns no país, então, elas tratam de empresas individuais e sociedades. Então, eu vou te explicar um pouquinho de cada uma delas e depois, ao final do vídeo, a gente chega a uma conclusão de qual modelo você deve seguir. Então, vamos lá. Vamos começar falando dos microempreendedores individuais, que é uma forma jurídica dentro das formas individuais. Então, essa forma jurídica, ela entrou em vigor em 2008 e ela foi criada a partir da Lei Complementar número 128. O que é o microempreendedor individual? Então, é aquela pessoa que ela já trabalhava na atividade, ela realizava essa atividade só que de maneira livre, de maneira, por conta. Ela realizava a atividade, mas ela não tinha nenhum controle jurídico sobre isso. Então, essa forma jurídica vem para contemplar esse tipo de pessoa. São inúmeras as atividades que se encaixam nesse modelo jurídico. São mais de 400, como, por exemplo, costureiras, borracheiros, mecânicos, cozinheiras. Então, essas atividades elas podem ser consultadas numa lista que está no portal do empreendedor. E como que você pode entender se você se configura ou não como um microempreendedor individual? O microempreendedor individual ele vai ter uma renda anual que vai ficar em torno de 60 mil reais, não mais do que isso. Passando disso, ele já não se encaixa nessa condição. A partir do momento que a pessoa se registra como microempreendedor individual, ela passa a ter direitos e também deveres, mas principalmente direitos que antes ela não tinha. Ao estar registrado como microempreendedor individual, essa pessoa tem acesso ao cadastro nacional de pessoas jurídicas, ao CNPJ. Ou seja, ela vai conseguir abrir contas bancárias, ela vai conseguir participar de ter acesso a benefícios, como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria. Ela vai estar inscrita no Simples Nacional. Então, tudo isso vai garantir a ela esses direitos que antes ela não tinha. E outra coisa, ela também vai poder emitir nota fiscal dos seus produtos. Como o microempreendedor individual é algo pequeno, ela não vai precisar de um acompanhamento de um contador, por exemplo. A pessoa vai poder fazer por conta todos os seus trâmites dentro da sua microempresa. E ela também fica livre de impostos, como o IPI, o PIS, o CONFINS, e ela vai pagar apenas uma taxa mensal. E essa taxa mensal vai variar de acordo com a atividade que ela desempenha. Aí, se você entrar lá no site também, você vai conseguir ver o valor dessas taxinhas. Mas elas variam de 40 a 50 reais. E também, esses valores pagos são revertidos para a pessoa. Porque é pago a Previdência Social. Então, isso que ela está pagando vai ser o que ela vai conseguir usufruir depois. E outro valor que será pago também é o ICMS ou ISS, que são os impostos estadual e municipal, respectivamente. Então, vão ser essas as taxas e contribuições que essa pessoa inscrita como microempreendedor individual vai pagar. Então, sobre microempreendedor individual, é isso que você precisa saber, querida. Então, vamos ver se esse é o modelo jurídico que você se enquadra ou não. Então, o próximo modelo jurídico, forma jurídica de empreendedor individual, é o próprio empresário individual. Ele é um pouco diferente da forma anterior, pois trata-se também é composto por uma única pessoa física compondo a empresa. Também aqui
Não há separação jurídica entre os bens do empresário e os bens da empresa, ou seja, tanto aqui quanto no modelo anterior, a pessoa é totalmente responsável pelas ações da empresa, ou seja, os bens dela e os bens da empresa é uma coisa só, o que é um pouco complicado, mas mais pra frente a gente discute sobre isso. Aqui também é obrigatória a inscrição, obrigatória a inscrição na Segurança Nacional. Claro, se ela não vai ter separação jurídica de bens, ela precisa se inscrever nessa condição. Ela faz parte da Lei Geral e é uma faixa do Simples Nacional. Porém, o empreendedor individual é uma categoria anterior à microempresa. Então, ela é uma categoria anterior ao que eu acabei de falar antes. Aqui, a renda anual fica em torno de R$35 mil. E os tributos também são recolhidos e revertidos à Previdência Social. Então, ela é bastante parecida com o microempreendedor individual. Ambos podem ter até um funcionário trabalhando para ajudar na atividade. A diferença, basicamente, é que o microempreendedor individual, ele vai ficar estagnado. Ele vai seguir trabalhando naquele modelo. Já o empreendedor individual, quando escrito como empreendedor individual, ele tem a possibilidade de ir migrando de classe. Então, essa basicamente é a diferença. E é um pouquinho mais burocrático para realizar essa inscrição, relacionado ao MEI. E o terceiro modelo, então, de empreendedor individual é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, uma EIRELI. Então, ela é uma natureza relativamente nova. Ela foi criada pela Lei número 12.441, no ano de 2011, e entra em vigor, então, no ano de 2012. Esse modelo de empresa veio para sanar alguns probleminhas que existiam nesse meio jurídico empresarial, como, por exemplo, a questão da responsabilidade limitada do empreendedor individual, que é o que eu falei antes, que é quando não há aquela separação jurídica de bens. Então, esse modelo de empresa veio para separar isso. E as famosas sociedades limitadas, né? Onde um sócio tem 99% do capital e o outro somente 1%. Simplesmente para atender o quesito de ter um segundo sócio. Ou seja, as famosas sociedades fictícias. Então, esse modelo de EIRELI veio para tentar sanar esses problemas. Então, ela também é constituída por uma única pessoa física. E aqui, então, a principal diferença é que há, sim, uma separação jurídica entre os bens da empresa e o do empresário. E ele responde de maneira, então, ilimitada ao capital social. Ou seja, a empresa responde sobre si. Então, o que é do empreendedor é dele. E o que é da empresa é da empresa. Então, é essa questão de ter uma responsabilidade limitada do capital, que é o que dá nome a essa forma jurídica. Então, no entanto, tem um pequeno detalhe. Para abrir uma EIRELI, é exigido um capital de no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Então, é essa a questão. Quem quer ter responsabilidade ilimitada e quem quer ter responsabilidade limitada, para optar por um desses três modelos. Se você se encaixa, se você quer abrir o seu negócio sozinha, são esses três modelos que você pode optar. Ou então, se você quer abrir a empresa na companhia de mais pessoas, existem as formas jurídicas em sociedade. E eu vou destacar, então, aqui 4 modelinhos para você, que são as mais utilizadas no país. Então, vamos começar falando Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, uma LTDA. Então, esta é composta por, no mínimo, 2 sócios, sendo físico ou jurídico. Então, isso é independente aqui. Nesse modelo, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, nesse modelo, eu preciso de no mínimo 2 pessoas, física ou jurídica, pessoa, né, física ou jurídica, e aqui cada um vai responder de acordo com o percentual de cotas que possui, mas eles agem em conjunto. Então, esse é a sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A responsabilidade é limitada ao valor da cota de cada um. Uma segunda forma de sociedade é a sociedade anônima, uma SA. Esta é uma forma jurídica na qual o capital é repartido em ações, os sócios não são chamados de acionistas e possuem responsabilidades... Perdão. Os sócios são chamados de acionistas. E possuem responsabilidade de acordo com os seus valores comprados. Então, é parecida com a anterior. Agora que vem a diferença. A diferença é que neste
são somente pessoas jurídicas. Então, são fusões de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, que vão abrir uma nova sociedade, uma sociedade anônima, e cada um vai ser acionista. Então, nesse modelo, a redução do capital pode ocorrer pela desvalorização das ações, o excesso ou a falta de acionistas. Então, esse valor do capital, valor do capital, ele vai flutuar de acordo com a condição da sociedade. E uma terceira forma de sociedade é a sociedade simples. Aqui, trata-se de parcerias entre profissionais, prestadores de serviços, né, geralmente, que praticam atividades que são relacionadas. Então, as atividades são relacionadas entre a sociedade existente, correspondendo à mesma finalidade da união. São atividades de natureza intelectual, de cunho científico, literário e artístico. Ela pode ser econômica, porém não é uma atividade organizada. Então, nesse modelo de sociedade, são geralmente pessoas que desempenham uma função que tem o mesmo papel, prestam um serviço que tem o mesmo papel na sociedade, e vão abrir essa sociedade para trabalharem juntos. Esse é o modelo de sociedade simples. E, por último, as sociedades cooperativas. Esta é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática, ou seja, pessoas que visam têm o mesmo interesse e cada uma é economicamente organizada para si. Ou seja, contam com a participação livre de todos, respeitando os direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços sem fins lucrativos. Sendo assim, o alvo é o proveito comum dos cooperados. Cada um busca os bens de capital com a intenção de favorecer todos e os outros cooperados. Então, assim, você tem um grupo de pessoas com os mesmos interesses. Você tem, por exemplo, que comercializar o mesmo produto. Vocês se unem numa sociedade cooperativa, comprar ou vender, independente, ou produzir. Vocês se unem numa sociedade cooperativa, vocês não visam lucrar com a união de vocês para todos, mas sim, cada um visa o seu lucro de maneira a beneficiar o outro também, e é o bem comum. Então, esses seriam as formas jurídicas que eu tinha para apresentar hoje para você. E agora, você coloca isso em relação ao seu empreendimento, que você me pediu que tinha interesse de abrir no começo do vídeo, e ver em qual deles você se encaixa. Espero ter te ajudado. Obrigada, Andressa. Tchau. Muito bem, linda. Mas e aí? Com essas explicações e definições que eu te dei, você acha que conseguiu optar por alguma das formas jurídicas? Consegui sim, Andressa. Vou abrir um negócio com uma sociedade limitada. Muito obrigada. Muito bem.